Boa tarde, meio-dia e 15, conforme combinado com você. Live de hoje para conversar com uma recrutadora muito especial. Vamos convidar aqui a Karen. Vamos aguardar então. Vamos lá, bem-vinda. Vamos fazer aqui o convite. Karen, pede para entrar. Você consegue ver o botão? Tem um link para você pedir, Karen, para entrar. A Karen da Consulte já está aqui conosco. Oi, Michele, boa tarde. Aqui está ela. Vamos aguardar, ela tá entrando. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre recrutamento, sobre o que atrai, né? Oi, bom dia, boa tarde. Bom dia, né? Boa tarde, boa tarde. Você consegue me ouvir bem? Tô ouvindo bem. Como é que tá o som para você aqui? Tudo certinho, tudo certinho. Que bom, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Vivian. Amei. E assim, super bacana que você topou, porque a gente conversa sobre isso, né, cara? Já conversamos algumas vezes e a gente assim, se identifica pela questão do LinkedIn. Então, pessoal, a Karen é aqui uma especialista em headhunter, especialista. Ela trabalha com isso, ela vai aqui se apresentar com mais detalhes, com mais propriedade. Mas eu decidi trazer uma especialista aqui para conversar com vocês que tem interesse aí em atrair recrutadores que buscam uma recolocação de fato, que estão ali buscando um próximo nível profissional e usam o LinkedIn para isso. Então, eu trouxe aqui a Karen para conversar. Karen, obrigada de novo. E se você quiser se apresentar aqui, é com você. Então, Vivian, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma grande oportunidade aí para a gente afunilar cada vez mais aí a nossa relação. A gente vem conversando bastante sobre esse link, né, entre o LinkedIn e os recrutadores, né? As pessoas, por mais que o LinkedIn ele já seja uma ferramenta bem antiga, as pessoas ainda têm bastante dúvidas, ainda têm bastante medo e espero poder contribuir aí nessa live, né? Eu sou uma profissional na área de recrutamento e seleção. Meu histórico, na verdade, é muito generalista, né? Trabalhei em empresas como RH generalista, mas sempre quis me especializar muito voltado para a área de gestão de pessoas. Então, hoje já tenho a minha consultoria. Então, quem quiser depois entrar, vou deixar aí o link para vocês se aprofundarem mais sobre as minhas atividades. E fico aí à disposição para qualquer dúvida ou qualquer apoio que vocês precisem. Legal, Karen. Então vamos lá. O LinkedIn hoje ele é realmente muito mais do que um currículo online. Então, lá em 2003, 2004, quando ele nasceu, ele ainda não era Microsoft, né? Então ele tinha uma pegada assim diferente, era bem focado mesmo em recrutamento, era um currículo online. E hoje, né, muitos anos depois, com o amadurecimento tanto da própria ferramenta como do mercado, hoje entende-se que o LinkedIn ele é muito mais do que um currículo online. Então é necessário que a gente encare como realmente uma rede social profissional, para você estar ativo ali e agir de forma estratégica, né? Então, se posicionar de acordo com o que você deseja. Tem aí uma série de recomendações que eu gosto de fazer, que eu costumo dar para os meus clientes, para os mentorados, que fazem um trabalho comigo. E a Karen aqui vai conversar então um pouquinho, a gente vai bater um papo, vou fazer umas perguntas para ela ligadas a isso, ao como é que o headhunter olha, como que os recrutadores encaram a seu perfil no LinkedIn. Então, Karen, é isso que eu quero já começar aqui te perguntando. Quando você está com um projeto e busca, né, um profissional, então, pessoal, a Karen trabalha com empresas, não é isso, Karen? Sim, buscando sim. ali os profissionais que as empresas precisam. Então, eventualmente, um cliente da Karen é uma empresa que tem ali uma gama de profissionais que ela precisa selecionar e contratar, fazer a seleção dessas pessoas. É isso, né, Karen?
Isso, Então, exatamente. com o LinkedIn, eu quero entender aqui, né, do meu lado, como que o LinkedIn entra no seu processo de seleção de profissionais, de busca. Em que etapa É, ali, em que momento que ele encaixa? o LinkedIn, na verdade, é mais uma ferramenta de apoio, né? Talvez a mais fidedigna aí que das ferramentas de recrutamento e seleção que a gente tem para apoio nessa área de recrutamento, né? A gente tem inúmeros sites que as pessoas, os profissionais, eles podem se cadastrar, porém o LinkedIn é a mais fidedigna. Por quê? Porque ali o profissional ele está conectado, ele se conecta com o perfil dele, ele traz informações sobre o seu histórico profissional, então ele acaba tendo aquela função de currículo online, mas através disso ele pode estar mostrando o seu potencial ali dentro, né? Através das disponibilidades de informações que eles podem fazer. Então, esse olhar do recrutador é muito mais para ser mais uma ferramenta que confirme aquele recebimento de currículo que a gente recebe. E muitas das vezes a gente prefere ir até o LinkedIn, porque a gente vai lá, busca aquele perfil, e aí o LinkedIn já tem essa função de trazer, de fazer esse filtro, né? Por isso que é tão importante o preenchimento bem detalhado do seu perfil, ter o cuidado nas informações que se traz ali, porque além daquele resumo que a gente tem profissional, tem também uma gama de espaços que podem ser aproveitados para chamar a atenção do recrutador, né? Então, esse olhar é muito mais para o cuidado que o profissional tem com uma ferramenta tão séria quanto o LinkedIn. Então, a gente faz esse paralelo, né, quando a gente recebe um currículo, mas também quando a gente vai para o LinkedIn, sim, fazer essa busca lá no LinkedIn, a gente tem esse cuidado de olhar esses detalhes, o cuidado que ele tem com essa ferramenta que é tão importante. Isso. E assim, hoje, qualquer pessoa que se candidate a uma vaga vai ser buscada. Então, vamos supor, você recebe ali um currículo, um e-mail com um arquivo PDF ou doc, vamos supor, tá? Sim. Ó, próximo passo, você olha ali o currículo e você vai olhar a pessoa na internet, você pesquisa no Google, você pesquisa no LinkedIn direto, você pesquisa a pessoa online. O que acontece? Hoje, quando a gente divulga uma vaga, por que a gente tem essa vantagem do LinkedIn, né? Porque quando a gente recebe, a gente tem a empresa, ela demanda uma oportunidade de recrutamento para a gente tem a opção de buscar esse profissional e saber que aquele profissional ele vai estar já num nível um pouco mais avançado por estar ali no LinkedIn, né? Do que a gente simplesmente divulgar essa vaga. Porque quando a gente divulga essa vaga, infelizmente, a gente ainda tem muitos profissionais que panfletam aí o seu currículo. Então, você recebe currículo de inúmeros, muitas vezes, muito mais do que está fora do perfil do que o que a gente está precisando. Gente, olha isso. Isso é muito assim, crítico, porque você está Muito me crítico. dizendo que você não divulga a maioria das vagas que você recebe para selecionar as pessoas. Justamente. Então, Essa semana eu divulguei uma vaga, Vivian, só para você ter noção. E eu botei, assim, eu tenho inúmeros grupos de vagas, né, para disponibilizar ali as vagas que eu tenho. E eu botei, assim, maiúsculo, homens. A maioria dos currículos que eu recebi foram de mulheres. Assim, um detalhe rápido para lidar. Então, a gente acaba tendo ali uma gama de e-mails que você acaba perdendo um tempo de estar tendo que excluir ou tá tendo que remanejar para pastas, enfim, que não está dentro do perfil, né? Ou a gente tem alguma vaga um pouco mais específica, porque hoje, pelo mercado, com muitos profissionais que estão disponíveis hoje, as empresas têm uma exigência maior, né? Nessa oportunidade que ele tá dando. Então, muitas vezes
o profissional, ele acaba disponibilizando ali o currículo pelo... talvez por essa questão do desemprego, mas ele acaba fugindo do que está sendo solicitado. Então, em vez de eu perder um tempo, muitas vezes a vaga é muito urgente, né? Em vez de eu perder um tempo divulgando uma vaga, recebendo, filtrando esses currículos que eu recebo, é muito melhor que eu vá no LinkedIn, que eu sei que eu vou encontrar pessoas qualificadas, né? E fazer aquele meu filtro e abordar aquela pessoa. Né? Você aborda pelo LinkedIn? Sim, sim, muitas vezes. Aí você, depois que olhou, né, bateu o olho, o que é a primeira coisa que você olha no LinkedIn? O resumo, perfil. Aquele espaço de resumo de qualificações. Ali o sobre, né? Isso, sobre. Que eu sempre, quando eu faço o trabalho de reestruturação de currículo, eu sempre digo para os profissionais, é importante você descrever o seu resumo de forma clara e objetiva naquela síntese de qualificações. Ter isso em seu perfil, ter isso em seu currículo. Porque ali, é o que eu repito o que eu estou dizendo. A gente divulga uma vaga, a gente tem uma oportunidade aberta e a gente recebe muita coisa. Às vezes a gente recebe 2.000, 3.000 currículos. Então fica muito complicado a gente acabar olhando aí com muito detalhe o currículo. Então, quando o profissional ele tem aquele resumo de qualificação, automaticamente ali a gente diz, não, esse a gente pode olhar com mais detalhes, esse a gente não encaixa. Mas, às vezes, o profissional ele fica com medo de acabar não passando por nessa etapa desse processo, desse primeiro processo de seleção. Mas, em compensação, por isso que a gente diz para ter esse cuidado mesmo em colocar ali o seu resumo de forma objetiva, clara, criar uma importância naquilo ali, naquele espaço, né? Dizer quais foram as suas responsabilidades, quais são as suas especializações, conquistas, né? Conquistas, exatamente. Então, porque ali já vai chamar a atenção do recrutador. Né? Então, quando você tem uma vaga que vai estar dentro do seu perfil, automaticamente você já está passando por uma outra etapa. Então, é um contato, é um agendamento de entrevista, entendeu? Perfeito. E assim, eu tenho visto, né, mesmo recentemente, hoje eu comentei com uma cliente de mentoria que os perfis, eles são muito distintos. Então, hoje tem gente no LinkedIn que coloca o sobre, assim, muito técnico, né? Graduado em tal coisa, pós em tal coisa, segmento tal e pronto, acabou. E aí eu fui para um outro extremo de perfil, mostrei para ela que existem vários e um outro oposto era um empresário que conversava com o seu cliente ali no sobre, quase com uma linguagem, não chegava a ser informal não, mas ele conversava mesmo. E assim, e nessa conversa ali no sobre do LinkedIn, ele contava todos os diferenciais dele, uma história, ele mostrava, dava destaque porque ele era, né, mais expert ali, a autoridade dele no que era. Então, assim, tem várias formas de fazer esse sobre, né, e construir esse espaço. E não sei se você concorda comigo, me conta aí. Tem muita empresa que acaba batendo o olho nesse espaço e vendo se a pessoa tem um fit cultural com a empresa, com a cultura mesmo da empresa. Se o jeito dela, às vezes o que ela gosta, se ela coloca um pouco mais de humanidade dela, né, de autenticidade naquele espaço, pode ser um fator positivo ou é negativo? Karen, conta pra gente. Eu costumo dizer que o papel do recrutador é um papel um pouco difícil, porque a gente julga, infelizmente, pelo pouco que a gente vê, né? Então, ali também é utilizado para ver se há essa conexão, né, no perfil que se procura. Esse fit cultural. Esse fit cultural, com certeza. Porque através do que ele está colocando ali é que a gente vê se está linkado com o que a empresa está procurando, né? Se for uma empresa muito bem estruturada, que tem uma cultura organizacional muito estruturada, ela vai ter um filtro mais afunilado, com certeza. Que legal, que legal. Por isso, eu concordo.
Eu costumo dizer que não existe muito fórmula certa, né, Vivian? Não existe fórmula certa para uma estrutura de currículo, para uma organização de LinkedIn. Claro. Mas eu sempre digo, seja objetivo, mas também seja claro. Então, ter E esse autêntico, equilíbrio né? e autêntico, sem dúvida. Autêntico aí é o número 1, né? Ser mais transparente possível. Por isso que quando eu faço um processo de reestruturação de currículo, eu marco com uma pessoa online para que eu troque com ela ali e a gente consiga entrar em comum ali, esteja em comum o que está sendo colocado, reestruturado, para estar conectado com ela no ato da entrevista. Porque muitas das vezes as pessoas querem colocar muita coisa, muita informação, e quando a pessoa vai numa entrevista, não condiz com o perfil da pessoa. Então, ter esse cuidado. É verdade, é verdade. Eu já ouvi casos disso, que às vezes foi reformulado por uma outra pessoa, sem conhecer, zero assim, conexão, zero empatia, e a pessoa não se enxergava naquele perfil. Então, esse toque pessoal, essa identidade precisa existir, né? Com Acontece certeza. essa construção do perfil. E também se conhecer, né, Karen? Com certeza. Saber, eu costumo falar, né? Saber por que você faz o que você faz. Com Então, certeza. Saber O autoconhecimento é tudo, hein, pessoal? Super importante. Ai, parece clichê, né, gente? Mas é verdade. Precisa verdade. saber o que você prefere, como que você se realiza mais. Precisa ter esse olhar, porque senão você vai dar, às vezes, naquela vaga menos do que é o seu 100%. Você não vai estar inteira naquela atuação, ali naquele desafio. Você não vai estar 100%, né? Tô vendo que tem bastante gente entrando. Deixa eu cumprimentar aqui. Gilberto, boa tarde. Thaís, Paulo, Tânia, Roberto, boa tarde, bem-vindos. Pessoal, tem aqui ó, uma caixinha, uma interrogação aqui embaixo com uma possibilidade de você fazer perguntas. Se você clicar ali, tem até uma pergunta aqui. Karen, vamos ver? Vamos. Deixa eu ver aqui. Existe uma lista de palavras-chave? Ah lá, vamos conversar sobre isso. Denis, obrigada aí pela pergunta. É muito isso, sabe? Eu entendo, quero ouvir também de você, Karen. Para alguns segmentos, para algumas áreas de atuação ali, tem uma lista de palavras-chave que você costuma usar. Se você puder dar um toque, vamos pegar aqui, por exemplo, o setor de operações, vai. Quem trabalha ali com gestão e né, diretor, gerente de operações. O que essa pessoa tem mais de... quais são as principais, digamos assim, palavras-chave? Pegando aqui um exemplo que você busca. Na verdade, o que acontece? Quando a gente está num processo aí de busca, além do perfil óbvio, né, que a gente está lá buscando, depende muito da vaga, né, do que está sendo solicitado. E aí sim a gente vai para um processo mais específico, né? E aí vai muito do que a pessoa está colocando como responsabilidades. Isso é mais um detalhe, pessoal, mas a gente vai... o meu olhar, na verdade, que também é o que eu volto a dizer, não existe fórmula certa, mas na maioria dos recrutadores vai muito mais para a responsabilidade que você está dando às suas atividades. O que você fez de responsável ali. Então, essa palavra-chave é mais um detalhe, mas eu vou muito mais por esse âmbito. Entendi. Mas cada setor tem um conjuntinho ali de palavras mais é muito isso, exatamente. Cada setor vai ter uma... E aí vai muito linkar com o perfil da vaga, né? Se for uma vaga mais operacional, a gente vai buscar por cada atividade, né? Por isso que quando a gente recebe, olha, eu quero uma vaga
de engenheiro, por exemplo. Mas assim, onde que esse engenheiro vai atuar? Qual é a área? Qual específico? Como buscar entender as atividades dele com mais detalhes para a gente criar essa responsabilidade que essa pessoa vai ter, né? Ter noção dessa responsabilidade e aí sim a gente tentar buscar o perfil certo. Legal. Ok. O Robson aqui está perguntando, deixa eu até colocar aqui. O Robson fez aqui uma pergunta. Ainda se usa carta de apresentação? O que você pensa sobre a polêmica carta de apresentação? Muita gente ainda tem dúvida nessa carta de apresentação. Em poucos casos, né, ainda é solicitado a carta de apresentação. A carta de apresentação nada mais é do que um resumo das suas qualificações, que é aquele resumo que eu falei anteriormente, né? O sobre do LinkedIn. O sobre do LinkedIn. Então, quando ele é solicitado uma carta exatamente, e de você encaminhar em paralelo com o currículo essa carta, é muito mais você se apresentando, você fazendo um resumo das suas qualificações e colocando ali os seus contatos para uma possível chamada de entrevista. Então, não tenham medo dessa carta de apresentação. Ela não é bicho de 7 cabeças. É você. Não morde. Não morde. Mas é muito mais... Por isso que aí eu volto, né? Você ter um currículo bem estruturado, automaticamente, facilmente você vai conseguir construir essa carta de apresentação, esse resumo de qualificação, esse sobre do LinkedIn. Legal, legal. Olha, o Robson tem mais uma pergunta aqui, ó. Manda! O que vocês acham de currículo em formato de infográfico? Olha só, boas perguntas, Robson. Obrigada. Boa pergunta. Obrigada. Pela participação. Então, o currículo infográfico veio aí como uma novidade, né? No fim do ano passado, para o início, ficou um pouco mais famoso aí início desse ano. Mas ele já existia, né? Em alguns casos de vagas, né? A gente tem aí esses modelos que são disponibilizados. Eu volto a dizer, né? Não existe modelo certo para um currículo. Desde que você traga neste conteúdo clareza, né? Que você seja objetivo e você traga clareza nesse currículo. Então, eu não acho ruim como nenhum outro formato, desde que você tenha o cuidado de trazer nesse formato ao seu perfil profissional com clareza e objetividade. Perfeito. Eu até, assim, endosso e complemento o que a Karen está dizendo, porque eu acredito que cada setor, cada área tem ali suas peculiaridades, suas características. Então, de repente, um designer, ele pode, no currículo, né, assim, tentar fazer algo diferenciado. Isso. A pessoa de marketing, ela pode criar algum slogan, de repente, em algum ponto, né, publicidade, enfim, dá para aplicar, mas assim, deve ser sutil, né, Karen? Sim, Depende sim, de sim. O que você acha? Exatamente. Pessoal, assim, uma das coisas que eu sempre digo nessa reestruturação de currículo é você ter o cuidado com o formato, né? Porque, assim, não adianta você querer chamar atenção com cores e formas e tamanhos de letra, se aquilo fica também muito gritante pro recrutador, né? Se acaba que você está gritando muito e não dizendo nada. Talvez vocês consigam me entender um pouco mais falando dessa forma. Então, assim, tenham muito cuidado. Não queiram entrar num modismo curricular, porque acaba que você chama atenção, mas, assim, você não traz o que o recrutador quer. Então, eu sempre prefiro que você tenha algo mais simples, mas que traga a sua autenticidade, a sua clareza e a sua objetividade, né? Quando é um cargo de um arquiteto, né? Como você acabou de falar aí, Vivian, uma área de marketing, uma área de design,
aí sim acaba tendo alguns pontinhos ali para poder chamar a atenção, para poder saber que a pessoa entende e tal. É uma coisa que vai mais do perfil dela. Mas eu sempre, assim, toco nesse assunto do cuidado para isso não ficar tão gritante. Sim, e eu vejo, me diga aí se você concorda, tudo, tanto o currículo como o LinkedIn, ele é um processo, as duas formas, de entendimento do recrutador ou de quem está selecionando, de o quanto a pessoa conhece aquilo que ela diz que conhece, o quanto ela consegue comprovar ou demonstrar que ela e sabe aquilo, que aquela pessoa está consciente e tem clareza do que ela faz, dos resultados que ela entrega. Então, eu acredito que faz parte de tudo isso, né, Karen? Faz, com certeza. Faz, com certeza, assim. Muito cuidado, né, gente, com essas disponibilizações, assim, de informações. É muito legal vocês interagir no LinkedIn, né, porque isso traz um diferencial para chamar a atenção aí, para vocês conseguirem ter mais contatos, para você ter mais visibilidade no LinkedIn, né? Isso é muito bom. Mas também ter o cuidado do que você está disponibilizando, né? Muitas das vezes eu vejo o pessoal ali comentando no LinkedIn, ai meu Deus, com medo do LinkedIn virar um Facebook, né? E aí, muitas das vezes as pessoas acabam perdendo aí a linha do que é o LinkedIn, né? Eu até conheço um caso relativamente recente, deve ter uns 3 meses, mais ou menos, de um profissional, assim, virou notícia, até viralizou esse fato. Não sei se alguém que está aqui viu, leu, mas esse profissional, ele fez um comentário muito preconceituoso dentro de um LinkedIn de uma pessoa LGBT. E era um líder. Fez um comentário, no sentido de eu até respeito, entendo, mas ter um líder LGBT aí é o fim do mundo. Algo nesse sentido. Essa pessoa, no dia seguinte, ela foi desligada da empresa. Ela foi desligada. Então, assim, o comentário, o ser ativo no LinkedIn, que eu comento, que eu falo tanto, que eu estimulo, pessoal, no sentido de você mostrar a sua expertise. De você, claro, pode emitir a sua opinião. Sim, com parcimônia, com cuidado. E sempre com o foco de você mostrar a sua expertise. O seu entendimento, poxa, eu complemento com algo que eu vivi, né? Dá exemplo, mostra, eu vivi isso e senti na pele o que é e tal. Mas você tem que tomar cuidado, porque tem um outro ser humano do outro lado. A internet, às vezes, tem gente que ainda não entende isso. Tem sim outro ser humano, muitos outros do outro lado. E existem leis. Né? Exatamente. Ali no LinkedIn, algo que é bastante legal de ser utilizado, né? Até para a pessoa estar mais ligada aí com esse assunto, né? De você ter, mais uma oportunidade de você demonstrar, a oportunidade que você tem de escrever artigos. E quando fala artigo, muita gente se assusta porque é aquele textão e tal. Não, verdade. Você pode escrever textos pequenos, assim, para falar coisas sobre o que você sabe, trazer ali uma informação linkada com alguma notícia que você conhece, que você soube, e trazer a sua opinião, fazer envolvimento, trazer outras opiniões ali em relação ao que você sabe, entendeu? Isso é bem legal de ser utilizado. A gente, inclusive, olha, quando eu faço um processo no LinkedIn, eu olho essa interação que os profissionais têm com o LinkedIn, né? Óbvio que muita gente não consegue ter esse perfil de escrita, enfim. Mas é bem legal você trazer essa opinião para o LinkedIn e você ter essa troca, né? Porque as pessoas estão ali envolvidas. A troca que o LinkedIn traz é muito legal, gente. É muito legal.
Com certeza, Kari, eu super estimulo isso. A Marcilene, que está aqui para não me deixar mentir, ela é uma que não postava nada no LinkedIn, né? E começou a conversar comigo, nós trocamos aí um pouco e ela agora já tem seu primeiro artigo postado, publicado, já tem uma outra experiência com a ferramenta. Porque é isso que você falou, Karen, tem que começar pequeno. Começa ali, né? 3, 4 parágrafos, comenta algo relacionado à sua expertise e vai entrando nesse universo de você compartilhar conhecimento. Porque... network também, assim, uma pausa, network não é só você conhecer uma pessoa pessoalmente, você trocar informação. Network também pode ser digital, né? Pode ser online ali, e o LinkedIn ajuda bastante nisso, viu? Muito, muito. É interação, é digital, offline, tem que ser um pouquinho de tudo. Às vezes começa no digital, vai para o offline, ou começa no offline e vai para o digital, que é o nosso caso. Né? Então, tem que aproveitar as oportunidades nesse sentido e enxergar, sim, como você falou, o LinkedIn como uma ferramenta super estratégica de relacionamento. Você se relaciona offline e online. Você segue, acompanha conteúdos de pessoas que você pode aprender mais. E é assim que você constrói a sua rede. Né? A sua rede ela tem que estar ali, você tem que estar com as pessoas à sua volta, que você possa aprender, interagir com elas e haver uma troca positiva. Isso é saudável. Isso é saudável para todo mundo, né? Com certeza. Pessoal, boa tarde aí para quem está entrando agora, Cíntia, Iglid. E, pessoal, aperta esses coraçõezinhos aí que eu tô adorando. Tá, um monte. Obrigada, Pode gente. Pode apertar esses coraçõezinhos que a gente consegue levar a live para mais gente. Ó, o Gil tá fazendo aqui uma pergunta, deixa eu ver. É válido repostar dicas de outros experts? Dando os devidos créditos, é claro. Legal, Gil, obrigada pela pergunta. Eu concordo muito com isso. Eu vou aqui conversar sobre isso com a Karen. Eu acredito que quando a gente tem essa liberdade de tomar uma opinião, ouvir a opinião de alguém, e aí ter propriedade para falar sobre isso, já mostra a sua liderança, já mostra que você pensa com a sua cabeça. Então, você emitir uma opinião... Lógico, lembre-se que existem outras pessoas na rede, você não vai atingir ninguém, né? Tem que pensar isso. Mas sim, você se porta como um líder de pensamento. Quando você comenta uma notícia, um outro artigo, não importa. Você pode compartilhar isso com uma opinião sua. Isso é bem positivo. Você pode usar isso com uma notícia que sai exame valor econômico e comentar em cima, ou um expert, uma outra pessoa que fez um artigo no LinkedIn, por exemplo. Você comenta ali embaixo no artigo com a sua expertise, você adiciona conhecimento seu naquele material e pode também compartilhar. É super positivo isso. Você concorda, Karen? Sim, e é legal enfatizar que as grandes empresas, as grandes revistas e jornais estão dentro do LinkedIn, pessoal. Então, você encontra aí belíssimas reportagens da revista Harvard, da Forbes, da Exame, Você S.A. E aí, você tem a opção de você fazer aquele compartilhamento muito próximo, como se faz no Facebook, por exemplo. E aí você ali pode dizer a sua opinião, né? Chamar a atenção do qual é a sua opinião diante daquilo. E é mais um envolvimento legal dentro do LinkedIn, né? Que aí a gente tem isso muito no Facebook, que as pessoas compartilham aquilo ali, algumas dão opinião, outras não dão, algumas dão opinião, e aí elas trazem o que entendem, a sua concordância ou não, e isso também pode ser feito dentro do LinkedIn, óbvio que com cuidado, né? Porque ali muita gente, é muito profissional empresa vendo, então você ter o cuidado, porque muitas vezes o Facebook, apesar das pessoas não terem um cuidado com suas redes sociais,
Porque tem empresas que ainda vão lá e olham as redes sociais, o que está sendo publicado. Muitos profissionais não são recrutados pelo conteúdo que é disponibilizado nas redes sociais. Muitos profissionais, eles são desligados pelos conteúdos que estão disponibilizando nas suas redes sociais. Óbvio que ali é seu espaço pessoal, mas, gente, como o Vivian falou, né? Hoje a gente vive num universo que tem as suas leis e a gente precisa também respeitar o outro diante das suas escolhas, diante das suas opiniões, mas também ter o cuidado de não ferir o outro que está ali olhando, né? Respeitar também o espaço. A rede social não é só você colocar para fora sem um certo limite. Ter esse cuidado porque os recrutadores eles estão de olho, justamente para não errar num processo de recrutamento. É verdade. E então olha, né? Olha tanto o LinkedIn como o Facebook. Vocês têm esse costume, então. É fácil. Sim. Receber o currículo ou a indicação da pessoa, você vai olhar as redes dessa pessoa. A gente olha as redes. Assim como, na verdade, é mais um ponto, porque acontece, né? Hoje, principalmente, como tem muito profissional e pouca vaga, a gente não quer errar nessa seleção, né? Porque é custo para a empresa, né? E as empresas que trabalham com esse processo de recrutamento, elas recebem também para isso, né? E aí, caso a gente faça a entrega de um candidato e ele acabe não se encaixando com o que a empresa está buscando, muitas empresas têm um chamado contrato de garantia aí, que se a empresa demitir, você tem que fazer todo o processo novamente, com talvez um custo menor ou muitas vezes gratuito. Então, acaba sendo um retrabalho para ambas partes. E custo para a empresa, óbvio, né? E eu acho que não é legal. Na verdade, todo mundo sai perdendo, acredito. Porque a pessoa, poxa, tem todo aquele trabalho, começa na empresa e né, não dá certo. Então, acho que todo mundo acaba não saindo ganhando. O que, além dessa atuação negativa, digamos assim, nas redes sociais, o que contribui para você, às vezes o sexo da pessoa, né? Coisas básicas. Tirando isso, o que contribui para descarte de um profissional? Você consegue contar um pouquinho pra gente? Olha, gente, inclusive na minha página aí do Instagram, esse final de semana eu passei fazendo recrutamento, né? Divulguei algumas vagas e estava fazendo essas seleções. E eu coloquei alguns erros que a gente encontra no currículo, né? E aí, quando eu falar currículo, entenda o currículo e LinkedIn, né? Que é o nosso tema aqui hoje. Gente, tenham cuidado com o que vocês escrevem, erros ortográficos, a fonte do que vocês colocam. Muitas das vezes vocês colocam uma autoavaliação num currículo e a gente precisa ter muito cuidado com essa autoavaliação, né? O que seria? Dá um exemplo. Às vezes a pessoa coloca que um exemplo, né? Ela é dinâmica, ela tem flexibilidade, ela tem um poder de gestão, uma autoavaliação que é desnecessária, porque às vezes, é o que eu volto a dizer, né? A gente, recrutador, tem um papel de julgador ali, infelizmente. A gente olha nos detalhes, assim, a minha dor maior, assim, número 1 é o erro ortográfico. Porque ali já mostra que a pessoa não teve o cuidado com algo tão importante que eu chamo o currículo, o LinkedIn, como um documento. Assim, é um RG, é uma carteira de trabalho, né? E costumo dizer que, assim, é a sua apresentação para a empresa. Né? Então, assim, o que você está apresentando para a empresa? É a sua representação para a empresa.
Então, que cuidado é esse que as pessoas estão tendo? Então, quando você recebe um currículo que já tem um erro ortográfico e você para, essa pessoa ela não teve o cuidado ou foi um deslize? Óbvio que pode acontecer um deslize, a gente lê, relê e pode ainda ter algum erro, alguma falta de concordância. Mas quando isso se torna um pouco gritante, a gente fica preocupado, né? E essa questão de autoavaliação, tenham cuidado também. Eu encontrei muitos currículos com dados pessoais, muito especificado. Tenham muito cuidado com essas informações, porque vocês disponibilizam o currículo ali, você não sabe quem está recebendo. Infelizmente, a gente vive numa sociedade insegura, né? Também tem um cuidado de colocar, por exemplo, né, o curso onde você fez. Às vezes as pessoas colocam curso, mas não colocam onde, não colocam o ano de formação. Isso a gente também olha, porque você quer uma pessoa aí que fez um curso, uma graduação, por exemplo. Aí a pessoa não coloca se está completo, se não está incompleto, não coloca o ano de formação, não coloca se quando que vai ser formado, por exemplo, ou um curso mais específico, né? Você coloca ali aquele curso específico, mas você não coloca a entidade, você não coloca o ano que você terminou. É legal você colocar nesse item aí de informações de cursos, o que você fez, né? Às vezes as pessoas descartam isso, né? Esses mini cursos. E é legal porque o recrutador percebe o seu envolvimento com o seu conhecimento, né? Às vezes é um curso de 2 horas, mas foi um curso específico naquilo, então já chama atenção, já ajuda. Mas aí volto a dizer, às vezes as pessoas colocam, mas não colocam o ano que fez, o local que fez. E às vezes muitas vezes é em entidades que são assim renomadas e que chama atenção, que já faz um diferencial numa seleção. E mostra até o que a pessoa tem de interesse. Ela se interessa por determinados temas, ela tem o costume, tem o hábito de se especializar, de estar sempre estudando. Fala mais sobre quem ela é também, né? Exatamente, exatamente. Fala mais. E esse receio da exposição que a gente vê muito, de não saber, né, ter o oposto, você comentar em excesso ou falar coisas desnecessárias, que é o caso que a gente vê muito no Facebook. Isso no LinkedIn muita gente tem, o pessoal acaba travando. Conheço pessoas que falaram já para mim claramente: eu não sei como que eu escrevo no LinkedIn, porque no Facebook é de um jeito. Aí no LinkedIn, de repente, o que eu falo pode me prejudicar. Aí a pessoa vai lá e meio que congela. Então, é legal ter, lógico, a preocupação, né? Ter essa percepção de que não é um Facebook, de que as empresas estão olhando, que os recrutadores olham sim o que você faz no LinkedIn, olham as suas atividades ali, pessoal, ficar tudo registrado. Você sabia? Fica registrado o que você curtiu, o que você comentou, o que você compartilhou, o que você publicou de post e de artigo. Tudo isso fica registrado no seu histórico no LinkedIn. Você entra ali no perfil, vai em histórico, tem tudo ali registrado. Então, fica público, os recrutadores, né, Karen? Eles entram ali e observam qual que foi a sua atuação, o que você comentou, escreveu. Então, use a seu favor. Use a seu favor. Né? Aproveite aí para fazer a demonstração do que você sabe, o que você conhece sobre o que você trabalha, sobre a sua especialidade. Karen, tem mais alguma coisa que você quer colocar? A gente está encaminhando aí para o final da live. Tem algum ponto importante que a gente não passou? Complementando o que você estava falando desse envolvimento e desse... Eu quero... Gente, o LinkedIn, volto a dizer, né? É uma ferramenta importante, é uma ferramenta com objetivo profissional. Traz verdade, eu acho que não há envolvimento aí dessa troca
em cada... ele tem muito... por exemplo, no histórico profissional, ele tem a opção de você anexar algum trabalho feito, saiu algum destaque na empresa em que você trabalhou, coloca o link ali, porque é legal, isso também chama mais atenção. Se você tem algum trabalho, um artigo, se você já tem um blog, por exemplo, e você publica quer... lá, né? Publica lá, coloca o link lá, se você não quer colocar um artigo, escrever, né? Mas coloca o link. Se você viu links de outros sites, coloca lá com a sua opinião, se envolvam dentro do LinkedIn, porque vocês só têm a ganhar. Isso mesmo. Concordo muito com isso. Sou adepta ali dos rich media, né? Que são as mídias ricas que você pode colocar foto, às vezes da equipe que você trabalhou, foto do você no ambiente ali, ou de algo que você realizou, algum evento que teve ali significativo. Enfim, tudo isso conta, comprova, registra a sua passagem ali pela empresa. Então, esse tipo de exposição, ela é bem positiva. E tem gente que já consegue, já está colocando ali no seu histórico vídeo, contando, se apresentando um pouquinho, falando sobre si. Qual que é a sua opinião sobre isso, Karen? Gente, usem a tecnologia a favor de vocês, né? Se você consegue, né, ter essa desenvoltura de você fazer um vídeo de apresentação, hoje a gente aí já tem os processos de recrutamento e seleção que, em vez de você enviar um currículo, você envia um vídeo falando sobre você. E isso é bem legal, a tecnologia está aí, a gente precisa avançar junto. Então, se você consegue ter essa desenvoltura e você consegue fazer de forma legal, objetiva, clara... não esquecendo também do tradicional, né? Então, assim, também manter o tradicional ali para poder... Às vezes, a própria empresa não tem esse nível de tecnologia. Então, usem a tecnologia a favor de vocês e só tem a acrescentar, com certeza. Ai, que legal, muito bom. Karen, tá muito legal essa conversa, mas a gente vai precisar encerrar. Então, assim, eu queria já começar a agradecer você de novo e o pessoal que esteve presente aqui e aproveitar para convidar. Niterói, sábado que vem, vai ter uma imersão em LinkedIn e produção de conteúdo aqui no Cria Coworking, em Icaraí. Então, a gente vai convidar vocês para participar dessa imersão, que vai ser sensacional, que a gente vai pegar na mão e fazer junto ali o que precisa e ensinar a produção de conteúdo, post, artigo, para você realmente aí se destacar no seu LinkedIn e no seu mercado. Então fica aqui o meu convite e também convido para conhecer aí o perfil da Karen. Muito obrigada pela sua presença, Karen. Um beijo. Eu que agradeço. Você. Vamos marcar outras vezes, já gostei. Com certeza, gente, já topei. Muito obrigada, pessoal, pela oportunidade, pela troca, muito legal. Tem o meu perfil, vocês podem tirar dúvidas também lá, tem o meu site que vai especificar mais sobre o que eu faço. Contem comigo aí para essa troca, para acrescentar na vida. E estou à disposição, Vivian. Muito obrigada pela oportunidade, eu adorei. Que bom, que bom. Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.